A prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, caiu como uma bomba no mundo político. Teve muita repercussão, claro, no Congresso Nacional em Brasília. Mas o presidente do PMDB, que é o senador Romero Jucá, disse que a prisão não afeta o partido. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é também do PMDB, escapou, não queria comentar, disse que ainda não tinha visto o noticiário. O presidente da comissão da Câmara, que analisa as 10 medidas contra a corrupção, foi um dos primeiros a comentar a prisão do ex-governador do Rio. Joaquim Passarinho disse que a prisão de Sérgio Cabral mostra que a Lava Jato não está limitada a Curitiba. Você vê que foi o juiz Sérgio Moro, mas já num acordo, já numa colaboração com a Polícia Federal do Rio, mostrando que não é só o juiz Sérgio Moro, que dentro da Justiça Federal nós temos juízes em Brasília trabalhando nesses casos, nós temos juiz no Rio, enfim, que a Justiça está começando a entender que ela precisa dar uma resposta à sociedade. Júlio Delgado, do PSB, disse que as investigações que levaram à prisão são uma continuidade da Lava Jato, o que é positivo. Nós que defendemos a apuração da Lava Jato e para que chegue em todos os lugares, em todas as pessoas que estejam envolvidas, é importante nós respaldarmos isso e eu espero que isso possa ajudar mais uma vez a continuar a elucidar todo esse escândalo. No Senado, o líder do governo e presidente do PMDB, partido de Cabral, defendeu as investigações e disse que elas não atingem o partido. O partido não se afeta. Essa questão do Sérgio Cabral é algo restrito, né? É importante que se dê ao ex-governador Sérgio Cabral direito de defesa. É importante que os fatos sejam investigados com profundidade e, a partir daí, se tenha uma convicção e um julgamento na Justiça. O presidente do Senado, também do PMDB, preferiu não falar do assunto. Eu não vi ainda no noticiário. Eu, sinceramente, não quero comentar esse assunto, até porque eu não tomei em profundidade conhecimento dele. Não tomei profundidade, não vi o noticiário, é sensacional. Primeiro ele disse que não tinha lido o jornal, viu, Leila? É sensacional, é sensacional. Bom, a gente conhece aqui, usando um jargão que nós jornalistas usamos, em on, quer dizer, na frente das câmeras e dos microfones. É claro que os caciques, os grandes nomes do PMDB, vão dizer que está tudo bem, obrigado. Agora, em off, Cristiano e Camarote, a situação está complicada. Dessa marolinha pode virar um tsunami e isso vem rolando aí já tem tempo, né? Tem, o pessoal está com medo aqui, um senador me falou isso daí, tem um efeito Orloff, que está se repetindo cada vez mais, aquela expressão, eu sou você amanhã, uma referência a uma propaganda antiga que tinha aqui no Brasil. Da vodka? Da vodka, lembro exatamente. Bem, eu lembro bem. Lembra disso, né? A gente usava isso para falar que a Argentina... A gente sofria... Exatamente, a gente sofreu o efeito Orloff. Exato. E agora é o pessoal na política, então tem um clima de apreensão, Leilane. Porque o Sérgio Cabral, ele de fato é um nome muito... Não era um personagem qualquer, era todo poderoso governador com um projeto presidencial. Todo partido... Vice-presidencial. Não, ele teve um momento que ele já estava... O grupo político, a expectativa era já estar pronto em 2018, depois de Copa, Olimpíada, lançar uma candidatura. Tanto que depois o próprio Eduardo Paes... era o nome cotado, agora não, porque todo o grupo ficou muito enfraquecido. Num momento chegou realmente a vice e depois era um plano nacional maior para esse grupo político. Eles tinham muita ambição. E o que a gente vê é que ele conseguia atrair, Leilane, Cris, muita gente do PMDB. PMDB, em um dado momento ali, caciques importantes ficavam ao redor ali do Sérgio Cabral. Até pela força política, pela estratégia de poder e também por essa coisa de conseguir tantas obras e eventos importantes no Rio de Janeiro. Aquilo dali deu muita visibilidade. E o que a gente vê hoje é muita gente apreensiva. O pessoal do PMDB em relação a podendo também entrar na mira, o partido entrar na mira agora da Lava Jato de forma mais clara, mas você tem também no mundo político um medo em relação por exemplo, o Maracanã. O Maracanã, ele ganhou uma grande visibilidade nessa operação de hoje, ou seja, todo o esquema de corrupção em torno do Maracanã. E isso se repetiu em vários estados
para a construção de estádios da Copa. Então, esse mecanismo está deixando a classe política aqui muito apreensiva, porque a Justiça Federal ela também está se dividindo. Ela não está ficando mais concentrada no Moro, e antes que tenha uma decisão do Teori Zavascki mandando fatiar, eles mesmos já estão dando andamento, como a gente viu o Bretas no Rio de Janeiro. O Leilani, eu ouvi de um investigador que o seguinte, esse bicho de 7 cabeças, de 2 cabeças, desculpe, que é o juiz de Curitiba e o juiz do Rio de Janeiro, Sérgio Moro, e Marcelo Bretas, isso vai se repetir pelo país afora, exatamente como disse o Camarote. Se tiver obras e se tiver acontecido dessa maneira, então Curitiba estará junto com essa investigação no Estado. Isso é uma coisa importante porque é Curitiba que tem a memória de toda essa investigação. Então, alguém pensa, vai cair no Ministério Público Regional, que é mais administrável. Não, o Sérgio Moro estará lá, os investigadores da Lava Jato estarão lá. Agora, eu gostaria de dizer mais uma coisinha, que é o seguinte, Sérgio Cabral já é um sobrevivente, era um sobrevivente. Ele já tinha passado pelo Cavendish, ele ainda como governador, ali naquela operação lá do Cachoeira, daquele tempo em que o Cavendish caiu e que ele rompeu, e a amizade também acabou por quando ele rompeu ali os contratos, tornou inidônea a empresa dele, a Delta, e também na Castelo de Areia. E eu acho que a gente deve lembrar que os investigadores estão falando tanto em medidas de combate à corrupção, porque o mesmo esquema que existia lá está existindo aqui. Então, o mesmo esquema de partilha de dinheiro que o PT passou por ele, que a gente viu tantos petistas já estão presos, é o mesmo esquema do PMDB de Sérgio Cabral. É aquele percentual, ainda com essa sofisticação aí desse percentual para a oxigenação da máquina, né? Que é a estrutura. Então, é muito parecido. Então, os investigadores aí marcam um tento quando eles desvendam isso aí no seu detalhe. Exatamente, Cris e Camarote, essa coisa que a gente falava logo no começo da Lava Jato, que é a democratização da propina. Para quem acusava que a Lava Jato só perseguia o partido X ou Y, agora está visto que é todo mundo.